E aí, pessoal, e a cartilha da Série B do Baldasso? Será que o Grêmio assinou um capítulo que não estava na cartilha? Vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, esse recado que é para você que está precisando de uma renda extra, que tal trabalhar para empresas, ganhando em dólar na segurança de casa? O curso Lucrando em Home Office ensina um passo a passo profissional. Basta um computador ou um celular com internet, isso mesmo. E para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por apenas R$ 47,00 e com garantia de satisfação. Clique agora no link da descrição do vídeo e garanta sua vaga promocional para começar a trabalhar hoje mesmo. Gente, o Grêmio venceu o Flamengo 1-0 no Maracanã. E eu estou aqui para discutir algo que eu tenho escutado quase todo o santo dia. Tem gente até fazendo um levantamento buscando a relação deste Grêmio com o Internacional de 2016. Todo santo dia, aqui nesse estúdio, nos Donos da Bola, o Baldasso lembra algo que o Grêmio está repetindo na cartilha do terror do Internacional de 2016, o rebaixamento colorado. Isso mesmo. Quando o Grêmio contrata um jogador, lembram de um jogador de lá. Quando o Grêmio perde um jogo no fim do jogo, lembram de um jogo de lá. Quando existe uma crise no vestiário, lembram de alguma coisa de lá. Quando existe alguma crise do torcedor, como foi aquela manifestação, lembram algo de lá. E assim a gente tem escutado. E quieto a gente tem ouvido e tem dito, tem algo que não está naquela cartilha. Conseguiram, por exemplo, comparar Celso Rotti com Filipão. Mas tem um ponto, que é a organização do Grêmio financeira e administrativa, que não estava naquela cartilha. E em cima dessa realidade eu tenho dito, não vai se repetir. Por quê? Porque o Grêmio tem pontos importantes que não merecem sequer ser colocados dentro daquela realidade do Internacional. E eu quero colocar agora um ponto que está longe de parecer na cartilha deles. Porque essa é uma narrativa, primeiro, de susto, segundo, de entregar medo para o torcedor. E eu vou fazer a seguinte avaliação. 1-0 no Maracanã, mostrando solidez defensiva, repetindo situações interessantes de outros jogos. O percentual de aproveitamento de Luiz Felipe Scolari e que dá, na vitória contra um time do tamanho do Flamengo, uma ideia, sim, de evolução. Está na cartilha. Aonde está na cartilha? Aonde está a ideia do Grêmio de trabalhar, de se evoluir e de se colocar dentro de um campeonato como esse, tão difícil como esse, numa linha de evolução? Essa é a grande questão. Este é o grande ponto que nesta hora a gente precisa levantar. A tal cartilha do Baldasso parece ter alguns capítulos que são novos e que desfazem a ideia de que o Grêmio vai estar na zona do rebaixamento. O Grêmio começa a sair, ainda tem muito que trabalhar, ainda precisa muito trabalhar, mas a gente começa também a entender rumos diferentes. O que parecia uma lógica natural começa a trocar de rumo, começa a passar por uma outra realidade. O Grêmio precisa ainda muito? Claro que sim. O Grêmio precisa consolidar o momento, o Grêmio precisa evoluir em muitos pontos. O Grêmio é um time que tem dificuldade de fazer gols, o Grêmio é um time que depende muito do anímico dos seus jogadores, tem uma série de situações. O Grêmio não é mais o grande time que foi em 2015, 16, 17. Esse time já não existe mais. Filipão já nos disse isso. Mas entregar medo, entregar em cima exatamente da ideia de que a repetição de fatos com aquele time do Internacional nos coloca sempre uma ideia, olha, é mais um capítulo, pois o Grêmio escreveu nas últimas 2 semanas capítulos diferentes daqueles que são lembrados. E aí a gente tem que colocar, se tu não repete os capítulos da tragédia, tu não caminha para a tragédia. E assim a história vai se contar. Quando eu disse aqui há muito tempo atrás que o Grêmio não cairia, eu estava baseado exatamente nessa ruptura feita por Luiz Felipe Scolari. Filipão, que tem seus problemas, que tem os seus defeitos, claro que tem, todos têm, mas as virtudes de Filipão superam os seus defeitos. As virtudes de Luiz Felipe Scolari, principalmente quando ele entrega para o time humildade, capacidade de resiliência, capacidade de entrega dentro do jogo. Quando ele faz isso, ele vai indicar que o caminho do Grêmio vai mudar um pouco, sem dúvida. O Grêmio começa a escapar, faltam poucos pontos para a gente superar
a linha do rebaixamento, o Z4. O Grêmio tem 2 jogos a menos, por exemplo, do que Juventude basta o Juventude, mas o Bahia também. Basta um empate nesses 2 jogos atrasados para a gente superar os 2. Então, o caminho não parece tão complicado. Mas o que eu venho fazer neste vídeo é exatamente colocar a ideia de rompimento da tal cartilha que o Baldasso tem tanto prazer em lembrar. Colorados falam muito isso, olha, tá repetindo isso, tá repetindo aquilo, tá repetindo aquilo. Pois nas últimas 2 semanas o Grêmio deixou de repetir qualquer linha de comparação. Essa, para mim, é a grande história do final de semana. O Grêmio vence um jogo com propriedade, mostrando força, mostrando uma ideia de time diferente e principalmente aí voltando aos bastidores daquele jogo. O que aconteceu no vestiário, no intervalo e no fim do jogo, demonstra união do grupo, um grupo que está querendo muito trabalhar, ainda em cima de muitas dificuldades técnicas e táticas, muitas dificuldades, o que é natural para o momento, mas um grupo que quer trabalhar e que quer desenvolver isso, ele escapa. E o Grêmio começa a escapar exatamente em cima da resiliência dos seus jogadores. O Grêmio soube sofrer ontem, o Grêmio soube vencer. E depois o Grêmio lutou para resolver o jogo, como lutou, e isso é muito importante. Lembrando, o goleiro Breno, na segunda etapa do jogo de ontem, sequer tocou na bola. Ele não faz nenhuma defesa. E isso mostra a solidez, que é a origem do início da recuperação do Grêmio. Quando o Filipão disse, eu vou mudar o time, eu vou tentar me defender, ele claramente colocou a ideia de que, olha, se a gente não resolver a defesa, nós não vamos resolver o ataque. Muito diferente, por exemplo, daquele Internacional da cartilha do Baldasso. Muito diferente. Que aquele era um time que sofria sempre e o Grêmio parece estar saindo dessa solução exatamente pela figura de ruptura criada por Luiz Felipe Scolari. Falta muito, gente, falta muito. Mas nós vamos continuar contando a novelinha da cartilha, porque parece que alguns capítulos eles não gostam de contar. O capítulo ocorrido no Maracanã não está em cartilha nenhuma de um time que vai ser rebaixado. Nenhuma. O que aconteceu no Maracanã desfaz a ideia de que o Grêmio caminha para o rebaixamento. Começamos a escapar exatamente por romper essas normalidades que um rebaixamento determina. Uma vitória como essa claramente coloca o Grêmio em outro patamar e aí a gente vai poder respirar talvez um pouco antes do que a gente imagina. Falta muito? Falta, mas me parece que o Grêmio, a partir de agora, começa a viver um outro momento, uma outra realidade e a cartilha vai ficar só no conto do torcedor. Não vai se repetir exatamente porque nós temos Luiz Felipe Scolari. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.